Bem-vindos ao Geração 2030, o programa que liga você aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui, ideias ganham força, ações se conectam e juntos construímos um futuro melhor. O programa Geração 2030 é uma realização da Enactus UEM, projeto de extensão que faz parte de uma organização estudantil mundial sem fins lucrativos, que promove projetos de caráter empreendedor social desenvolvidos por estudantes do ensino superior. A Enactus é ligada ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM, coordenado pela professora doutora Leila Pessoa da Costa. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Sintonize, reflita e faça parte dessa transformação. Bem-vindos à Geração 2030. Eu sou a Giovana Godoy, presidente da Enactus UEM, e hoje continuaremos na nossa jornada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Nesse episódio, vamos abordar a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, para contemplarmos uma discussão sobre o acesso à justiça para todos. Trouxemos um convidado muito especial, Dr. Antônio José de Carvalho Araújo, juiz federal titular da 9ª Vara dos Jefes de Alagoas e desembargador suplente do TRE Alagoas. Mestre em Direito Público, coordenador do Comitê Pop Rua Júri da Justiça Federal em Alagoas, membro do Comitê Nacional Pop Rua Júri do Conselho Nacional de Justiça. Antes de começarmos, gostaria de pedir ao Dr. Antônio que se apresentasse e contasse um pouco para os nossos ouvintes sobre sua carreira no direito. Boa tarde, Giovana. Boa tarde aos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a iniciativa, uma proposta muito interessante, importante, central para a compreensão do país, do Estado Social brasileiro e da realização de direitos sociais em virtude desses protocolos e orientações de desenvolvimento por parte da Organização das Nações Unidas. Então, muito importante. Meu nome é Antônio José, eu sou juiz federal há 17 anos, vou completar 18 anos de profissão nessa carreira. Eu sou oriundo de uma universidade pública, a Universidade Federal de Alagoas, e que me dá muito orgulho de fazer parte dessa instituição, ter feito parte, porque foi uma instituição que me deu uma oportunidade, são políticas públicas que me deram a oportunidade para eu poder estudar, né? Eu estudei muito para passar no processo seletivo, mas sem sombra de dúvida, se não houvesse uma instituição referenciada com a promoção de um ensino público, gratuito e de qualidade, eu não teria alcançado os meus objetivos na vida, né? Então, devo muito à instituição pública, e isso diz muito também ao meu compromisso com o serviço público e, de certa forma, com um papel institucional da universidade de redução, de trabalharmos sempre com o nosso foco nas profissões jurídicas, do sistema de justiça, com foco na redução das desigualdades, na erradicação da pobreza, que são os objetivos fundamentais do artigo 3º da Constituição Federal, né, da República Federativa do Brasil. Durante a graduação, eu fui um estudante muito atuante no movimento estudantil. Eu fui coordenador de um centro acadêmico de direito, Guedes de Miranda, fui coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes. Isso me deu a oportunidade de compreender ainda mais a importância dessas políticas públicas da universidade, a importância da universidade para as pessoas mais pobres, mais carentes, para a classe trabalhadora que não tem oportunidades. Me trouxe uma identificação com um compromisso muito importante na realização de direitos humanos, posto que constantemente nós debatíamos e promovíamos projetos sociais, debates acadêmicos importantes sobre a temática do racismo, da violação aos direitos dos povos originários, povos indígenas, da violação de gênero, né, as pessoas com deficiência, a inclusão social dessas pessoas, da pessoa idosa. Então, todos esses debates foram muito importantes para a minha formação humanizada, que eu trago hoje na minha atuação na magistratura. Atuando na Justiça Federal, eu tenho 17 anos, esses 17 anos de profissão foram atuando em juizados especiais federais, com um contato muito próximo da realidade social da população mais vulnerabilizada socioeconomicamente,
ainda mais considerando que eu resido no estado de Alagoas, que é um estado muito pobre da unidade da federação, é um estado que tem ainda indicadores sociais, econômicos negativos em destaque para ainda um estado aquém de uma realização mínima e digna de direitos sociais para a população mais vulnerável. Então, é uma atuação em juizados especiais, a gente compreende a importância desses juizados especiais para a promoção do acesso à justiça, da inclusão dessas pessoas na realização de direitos previdenciários, saúde, assistência social. Então, tudo isso é a minha formação, né, diz respeito. Então, acaba me conectando com os projetos que eu apresento, né, decorrente dessa formação acadêmica e dessa formação dentro da instituição, que é a Justiça Federal. Essa fala que o senhor falou inicialmente sobre a questão da universidade pública, eu fico muito feliz de ouvir isso do senhor e também para nossa comunidade, nossos ouvintes que são aqui da Universidade Estadual, uma universidade pública também. Então eu fico muito feliz e a carreira do senhor é muito admirável. Então vamos começar, né? Vamos trazer à tona um acontecimento recente. Para atender Amarildo Francisco da Silva, de 57 anos, o senhor realizou uma audiência nas ruas de Maceió. Amarildo, que vive em situação de rua, estava com um processo tramitando na Justiça Federal, que pleiteava o BPC, Benefício de Prestação Continuada, mas não conseguia se locomover por questões de saúde. Dessa forma, a audiência foi levada até ele. Gostaríamos de entender como chegou ao conhecimento do senhor a situação do Amarildo. O Amarildo, ele é uma pessoa que está em situação de rua há cerca de 10 anos. O Amarildo, ele trabalhou por cerca de 20 anos em sua vida como vigilante em diversas empresas. Em virtude da sua condição de saúde, do aumento da sua idade, ele começou a ter dificuldades de conseguir permanecer nos empregos como vigilante. Vigilante é uma atividade que exige vigor físico, né? Então, o Amarildo foi demitido, não conseguiu mais ser empregado, e como não conseguiu um benefício incapacitante previdenciário por parte do INSS, ele acabou por perder a qualidade de segurado, que é um termo técnico que nós utilizamos quando a pessoa para de contribuir à Previdência Social e não está em usufruto de nenhum benefício previdenciário. E aí ele perde a qualidade de segurado, né? Infelizmente, situação muito difícil, e totalmente aquém de realização de direitos sociais básicos, assim, sujeito a todas as formas de violência. Então, esse caso nos chega, eu acredito que é um anjo da guarda do Amarildo, né? Porque foi justamente um assessor que trabalha diretamente comigo, que é o Douglas, que encontrou o Amarildo no bairro da Levada, que é um bairro aqui na cidade de Maceió. O Douglas, então, identificou que o Amarildo tinha um processo tramitando na Justiça Federal e estava na minha jurisdição. O processo, nós temos, na nona vara, onde eu sou juiz titular, cerca de 16 mil processos, né? Então, nós temos os juizados especiais, 6 juízes só em Maceió. Então, esse processo poderia ter sido distribuído para qualquer juiz. E de 16 mil processos, o Douglas identificou o Amarildo, né? E aí, no caso, fizemos uma audiência o mais rápido possível para solucionar a questão do Amarildo, né? Exige rapidez, né, celeridade. Mas foi assim que chegou, né? Eu acredito que foi um anjo da guarda do Amarildo e, por muitas coincidências do destino, o processo estava sob a minha jurisdição, né? Então, a tramitação acabou sendo dessa forma. Que coincidência boa que aconteceu em relação a isso. E a gente tem curiosidade, o senhor já tinha se deparado com alguma outra circunstância semelhante nas quais os processos judiciários precisavam ser adaptados para se tornar acessível a essa população que está em vulnerabilidade? Sim, claro, certamente. Como eu atuo na coordenação do Comitê Pop Rua Ajuda da Justiça Federal em Alagoas, esse Comitê Pop Rua é População em Situação de Rua, do Judiciário. São comitês criados sob incentivo do Conselho Nacional de Justiça, recomendação do CNJ a partir de uma resolução 425/2021. Então, todo judiciário precisa instituir esses comitês e atuar em rede de cooperação interinstitucional para promover a emancipação, tentar reduzir a exclusão radical de pessoas em situação de rua. Dito isso, nós já atuamos em outros mutirões, organizando, coordenando mutirões de prestação de serviços gerais para a população em situação de rua, tanto isso em praças públicas, né, tanto audiências
né, para a realização, para concretização mais rápida possível do direito, né, a prestação célere de um acesso à justiça, como também diversos outros serviços decorrentes da atuação do sistema de justiça e dos poderes públicos federais, municipais e estaduais. Então, nós já temos essa atuação que diz respeito, sobretudo, à necessidade de adequação e ajuste do serviço público à realidade desses povos em vulnerabilidade, né? Eu cito sempre como exemplo o consultório na rua, que é um serviço público de muita qualidade, que tem o propósito de levar o SUS para a pessoa que está em situação de rua, que está impossibilitado de comparecer a um posto de saúde, não vai comparecer. Então, é um exemplo, né? Então, nós temos essa preocupação e acreditamos que o serviço público deve se adequar à realidade das pessoas em vulnerabilidade, né? Sempre que necessário, deve ir até eles, até as pessoas, deve ir às praças públicas, se organizar em mutirões, as audiências, quando necessário, essas audiências, elas precisam ser prestadas nos locais de acesso. Algumas vezes as pessoas não podem se locomover realmente à Justiça Federal ou à Justiça Estadual Trabalhista, então é necessário que os juízes compareçam aonde estão as pessoas, né? Isso é permitir o que nós temos de básico no país, né, na Constituição, que é o que é básico, acesso à justiça. Quando falamos de acesso à justiça, não é só criar um sistema de inclusão digital, mas também ir além, né? Então, acesso à justiça, é isso que nós fizemos, né? Promovemos e simplesmente realizamos um princípio constitucional que é básico para o exercício da atividade do Poder Judiciário, que é o acesso à justiça, né? Perfeito. E, salvo me engano, essa adaptação para a audiência do Amarildo foi baseada na Resolução 425 de 2021, que estabelece a diretriz para atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade, onde institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situações de Rua e suas interseccionalidades. Essa resolução é uma das maneiras que a lei brasileira encontra para cumprir o ODS 16, de paz e justiça. De que outras formas a justiça do nosso país pode garantir o acesso pleno à justiça a todos, em especial essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade? Olha, quando a gente fala do sistema de justiça, a gente inclui não só o Poder Judiciário, mas a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia Pública. É importante que, primeiro, essas instituições, em especial a Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública Estadual, tenham um orçamento inclusivo que permita que esses serviços sejam prestados em qualidade. E isso é promover acesso à justiça. Não é só, como eu disse, não é só a criação de um processo, um sistema digital que facilite a celeridade da atuação da advocacia, mas, sobretudo, falarmos de orçamento inclusivo, né? Permitir criar protocolos de julgamento e perspectiva das pessoas em vulnerabilidade, criar protocolos e fluxogramas que permitam atuação em rede. Quando eu falo atuação em rede, é porque nós, do Judiciário, precisamos nos comunicar e vice-versa com a Defensoria Pública, com os órgãos públicos federais, municipais, estaduais. Citando o exemplo do Amarildo, né? Vejamos, o Amarildo, ele é atendido por um centro POP. O que é o centro POP? É um centro de referência de atendimento especializado para a população em situação de rua, que tem uma gestão sob competência municipal. Compete ao centro POP, ao receber a informação de uma pessoa em situação de rua que, porventura, tenha direito a um benefício, né? A pessoa identifica que aquela pessoa pode ter direito a um benefício assistencial, um auxílio Bolsa Família, um BPC-Loas. É necessário que essas instituições comuniquem às outras, né, para poder facilitar esse trâmite e assim permitir uma celeridade. Para tanto, é a criação de fluxogramas, que isso diz respeito, né, à ideia de cooperação interinstitucional. Também a criação de uma plataforma, inclusive em andamento aqui na Justiça Federal Alagoas, uma criação de uma plataforma que é um novo processo, um novo sistema de comunicação digital entre todos os órgãos públicos federais, estaduais, municipais e o sistema de justiça, que eu acredito que isso, situações como do Amarildo e de outras pessoas em situação de rua, de povos em vulnerabilidade, será facilitada, né? O acesso à justiça pleno, que é o acesso não só aos direitos que a pessoa tem na justiça, né? O BPC-Loas, por exemplo, mas também a documentação civil, ao CPF,
a identidade, né, que boa parte das pessoas em situação de rua não tem, né, não tem sequer a identidade civil, né, o CPF, né, carteira de trabalho, documento de reservista, né, atualização do CAD único, são documentos básicos, questão eleitoral, né, como é que ele vai ser emancipado, sair da condição de situação de rua se ele não tem a documentação eleitoral em dia, né? Então, é a criação de uma plataforma para permitir a inclusão e o acesso à justiça, não só ao processo judicial, mas também a todos os direitos sociais elementares, direitos e liberdades civis, né? Perfeito. Agora, adentrando um pouquinho mais na ODS 16 mesmo. Para o senhor, como está o desempenho do Brasil em relação à ODS 16, sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, que daí visa, né, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes e responsáveis e inclusivas em todos os níveis. São perceptíveis ações do Estado brasileiro para a implementação efetiva desse objetivo? Quando a gente fala na atuação do Estado brasileiro, não é uma referência a um governo A ou B, então eu preciso enfatizar o papel da Constituição de 1988 na realização dos direitos sociais. A partir dessa Constituição, em especial nesta Constituição, nós tivemos um aumento exponencial do gasto público, com destaque ao gasto social, que são os gastos que o Estado brasileiro dispõe para a realização de direitos sociais, para a prestação de políticas públicas sociais, prestacionais e, evidentemente, né, a inclusão de um orçamento, né, um orçamento que diz respeito a esses gastos sociais para essa realização de direitos sociais. Com a Constituição de 88, após ali num período de 10, 15 anos, nós tivemos um aumento considerável do gasto social, e isso reflete a melhoria dos indicadores sociais, indicadores de redução de pobreza, de miséria, da mortalidade infantil, né, as quedas da natalidade, o aumento de índices de desenvolvimento humano de diversos municípios brasileiros, né, redistribuição de renda para comunidades pobres, que infelizmente a riqueza não circula. Né, eu moro no estado de Alagoas, estado pobre, com 102 municípios, boa parte deles não tem uma comercialização de riqueza, uma circulação de riqueza, uma produção de riqueza, né? Então, os benefícios sociais, previdenciários, os gastos sociais decorrentes dessa Constituição são imprescindíveis para o desenvolvimento dessas regiões muito pobres, muito carentes e muito incompreendidas, né? Quando se estuda a história dos estados nordestinos, em especial esses estados que foram explorados na condição da monocultura da cana-de-açúcar, no setor sucroalcooleiro, nós percebemos que uma certa concentração de renda existiu. Para além disso, há uma precarização do trabalho nessas regiões, né? Então, pessoas que cortaram cana-de-açúcar a vida inteira não conseguem sequer se aposentar. Então, eu quero dizer, em síntese, que o gasto social aumentou, o Estado brasileiro ele cumpriu algumas das promessas desta Constituição de 88, porém, as promessas reais de um Estado social, inclusive, estão bem aquém. Falta muito, e creio que isso diz respeito à ODS 16, porque é necessário a gente, não é repensar o modelo de Estado social, é compreender que um Estado social, que é esse Estado que eu apresento, que é a Constituição de 88, que é a realização de direitos sociais, os objetivos fundamentais, a promoção da dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, a eliminação de toda forma de discriminação, seja ela de raça, gênero, idade. Então, a realização desse Estado social diz respeito sobretudo, a nossa compreensão da importância de um orçamento público. Nós temos um bolo, digamos um exemplo de um bolo de chocolate. Eu nem gosto tanto, mas é um bolo de chocolate. E seria toda a arrecadação, a riqueza da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Esse bolo é essencial para a prestação do Sistema Único de Saúde, da Previdência Social, da assistência social. Então, a gente, quando fala do SUS, a gente elogia o SUS. Olha, o SUS é um sistema dos mais importantes do mundo. É um sistema que promove a saúde, presta saúde. No caso de Alagoas, estado pobre, quase 90% dos alagoanos não têm plano de saúde, precisam do SUS. E mesmo quem tem plano de saúde, em algum momento precisou do SUS. Ou nas campanhas de vacinação,
ou na doação de sangue, a precisar de sangue, né? Então, tudo é gerido pelo SUS, né? Então, questão do pronto-socorro, do SAMU, posto de saúde. Então, em algum momento, mesmo as pessoas que têm condição de pagar um plano de saúde vão precisar do SUS. A Previdência Social, então, nem se fala, né? São 36,6, quase 37 milhões de benefícios pagos mensalmente, né? Desses benefícios pagos, veja só, 205 milhões de habitantes e 36,6, 37 milhões de benefícios pagos ao mês. 36 beneficiários diretamente e indiretamente, cerca de 100 milhões de brasileiros são beneficiários da Seguridade Social, da Previdência Social e da Assistência Social. São beneficiários, não estou nem me referindo à Bolsa Família. Eu só estou falando do benefício previdenciário, da pensão por morte, aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade, benefício de prestação continuada. É cerca de 100 milhões que são beneficiários por causa dos beneficiários indiretos, que é aquele parente, um neto de um aposentado que recebe o benefício de aposentadoria, que tem que arcar com o pagamento do custeio do neto, por exemplo, porque o filho está desempregado. Então, são pessoas que recebem benefícios indiretamente. Quando eu me refiro à necessidade de repensar, compreender melhor o orçamento público, é porque esse bolo de chocolate ele é imprescindível. Se cortar um pedaço desse bolo, reduzir o tamanho desse bolo, vai faltar o que já está faltando, né? Mas está faltando o quê? O bolo precisa aumentar. O bolo precisa ser melhor, retificando. O bolo precisa ser melhor redistribuído. Porque se esse bolo é toda a arrecadação, a riqueza da sociedade, se há uma concentração de riqueza, se há grupos econômicos que proporcionalmente não pagam a mesma quantidade de tributação como deveriam, então é necessário repensar esse sistema de arrecadação, de contribuição para a promoção, para a organização desse bolo de chocolate. E é o necessário, que esse bolo precisa ser. Tanto a gente repensar as formas de arrecadação para aumentar o tamanho de bolo, como também redistribuir melhor esse bolo, de forma a promover justiça social. A justiça social dentro de uma sociedade, num país que se propõe a ser fraterno, solidário, mais solidário, solidariedade, fraternidade, né, igualitário, igualdade, inclusivo, inclusão, essas palavras de respeito à melhor redistribuição desse bolo. Porque não se compreende, é incompreensível que tantas pessoas ainda estejam desempregadas, que a população em situação de rua esteja, o número de pessoas em situação de rua estejam aumentando, né? Que as pessoas com deficiência, em que pese o Estatuto da Inclusão Social de 2015, ainda relatam um descaso na realização de direitos básicos que diz respeito minimamente à inclusão dessas pessoas, né? Então, é necessário que a gente repense. Então, eu digo assim, em síntese, o Estado melhorou por causa da Constituição de 88 e esse aumento do gasto social que foi legitimado por essa Constituição. Entretanto, esse orçamento público que nós temos, ele está ainda aquém das necessidades da população. E muitos desses direitos sociais que foram realizados a partir da Constituição de 88, eles sofrem ataques diversos por conta contra a reforma de austeridade fiscal, né, que seria a redução do orçamento público, o contingenciamento de orçamento, sempre naquela ideia de que existe um déficit das contas públicas. Só que a questão de analisar superávit e déficit das contas públicas diz respeito a gente compreender o que são privilégios no nosso país, de como esse gasto público, esse orçamento público, ele é realmente gasto, né? Como é que isso é gerido, direcionado, né? Quais são os interesses que estão à frente? É necessário que as pessoas, a população, se organize para compreender isso. É necessário que a democracia seja exercida na sua forma ampla, de forma a democracia social e econômica. É isso. Perfeito, o senhor foi muito didático. Agora eu e os ouvintes aqui recebemos uma aula. Muito obrigada por essa explicação, foi realmente muito, muito boa. E continuando, em entrevista ao portal Migalhas, o senhor afirmou que a formação judiciária ainda é afastada da realidade social do Brasil. Pode-se dizer, então, que um dos primeiros passos para alcançar a justiça acessível de todos seria uma mudança na maneira como os profissionais dos direitos são formados? Certamente, Giovana. Nós temos uma formação de 5 anos, basicamente, uma graduação em Direito. É necessário que uma pessoa que gradue-se em Direito, que vai atuar no sistema de justiça, que vá, porventura,
prestar prova de concurso público de seleção para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a Advocacia Pública, para o Judiciário, para servidores do Judiciário, é necessário que essas pessoas possuam uma condição de compreensão de realidades sociais invisibilizadas, né? Não quero dizer com isso que uma pessoa, por exemplo, eu nunca vou saber o que é a dor de uma mãe de pessoas com autismo, grau de suporte 2, 3. Imagine que uma mãe tenha 2, 3 filhos nessa condição, e numa segunda-feira essa mãe tem que acordar e enfrentar a dura realidade da ausência de inclusão social, da dificuldade dela trabalhar. Ela não vai conseguir trabalhar porque ela vai precisar cuidar desses 3 filhos, 2, 3 filhos. Ela não vai conseguir se realizar no trabalho. E ela vai passar cada dia da sua vida preocupada com o futuro. O que é que acontece se eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dos meus filhos? Então, é uma preocupação angustiante de uma mãe dessa. Eu não tenho condição eu não vou sentir, porque eu não sou a mãe e não tenho filhos com pessoas com autismo. Mas é necessário que a gente compreenda, numa perspectiva de quem sofre. É possível que você, Giovana, compreenda, todos nós que estão ouvindo compreendam as realidades da pobreza, do racismo, do que uma pessoa que sofre racismo sente. Você não vai sentir a mesma dor, né? O branco é como diz uma pessoa negra, que nós promovemos aqui um debate sobre o racismo no projeto Vozes da Justiça Federal em Alagoas em novembro. Um branco jamais vai conseguir sentir a dor de uma pessoa negra que foi humilhada por conta em razão da raça, né? Mas é necessário, a gente vai sentir, mas é necessário a gente compreender, a gente tem condição de compreender. Então é necessário que isso seja bem trabalhado na juventude, na graduação, para que essas pessoas possam se formar, e isso é possível, não é difícil. São programas de extensão que, por exemplo, visitas às comunidades carentes, às comunidades quilombolas, às comunidades dos povos originários, trazer entidades que atuam na promoção da defesa na defesa dos direitos das pessoas com autismo, um exemplo que eu citei, das pessoas com síndrome de Down, que está uma roda de escuta com as mães de pessoas com síndrome de Down, para que os estudantes possam ouvir aqueles relatos impactantes, emocionantes dessas mães, né? Então, promoção de uma roda de escuta, roda de diálogo, porque existem várias metodologias ativas hoje no ensino moderno, né? Antigamente, eu aprendi ainda no modelo professor falando e ouvindo, né? E muita coisa que tem no livro, repetido, né? Pouco promoção do debate, mas ainda nos tempos de estudante, no Centro Acadêmico de Direito, quando nós coordenamos, nós promovíamos os debates que eu acredito que são os essenciais ainda hoje, passados desde 2002 que eu me formei, passados mais de 20 anos, compreendemos que o debate da formação dos estudantes de graduação precisa se passar pela escuta e pelo diálogo, pela leitura, pela palestra de temas que dizem respeito a direitos humanos, né? Então, eu acho que isso aqui é central, porque como é que eu vou ser promotor de justiça e vou atuar com direitos coletivos se eu nunca compreendi bem essa situação da criança e adolescente, né? A questão da pessoa idosa, se eu nunca dialoguei, eu não conheço essa realidade, é uma realidade totalmente diferente. Como é que eu vou lidar com os direitos da pessoa idosa se é uma realidade totalmente distante? O que passa uma pessoa idosa no país, né? O que passam povos indígenas, né? Os quilombolas, né? Qual é a realidade das pessoas, as crianças e adolescentes que estão em situação de rua, né? Qual é a realidade das mulheres trans, das pessoas trans que estão em situação de rua também, né? Então, assim, tem diversas questões sociais que fazem parte do que chamamos de minorias vulnerabilizadas, né? Essas minorias, elas precisam ser protegidas. É minoria pela questão mesmo também numérica, né? A democracia não é só o governo da maioria. A democracia, ela respeita e, sobretudo, protege os direitos das minorias, né? Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje, mas antes de encerrar, gostaria de dizer que foi um prazer imenso contar com a participação do senhor, realmente, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes, aos nossos jovens, estudantes, universitários, que desejam seguir essa carreira no poder judiciário, no poder executivo, essa carreira no direito. Eu acho que, para a juventude, eu primeiro quero agradecer o espaço, mais uma vez, parabenizo mais uma vez a iniciativa. Eu, como disse, né, o que mais me motivou a participar desse convite foi ver a proposta
de entrevista que vocês sugeriram, Giovana. Então, eu fico muito feliz. Em relação à juventude, eu não vou dizer assim da dificuldade de ser aprovado no concurso, estudem, porque isso é bem intuitivo, né? Todas e todos sabem que quem for prestar concurso público no país precisa estudar bastante, né? Se quiser galgar esses cargos, defensorias públicas, advocacia pública, Ministério Público, magistratura, judiciário em geral, servidores públicos, precisa estudar bastante, né? Agora, eu acredito muito no propósito, o propósito que você tem em sua vida, né? Eu tive a felicidade de ter a compreensão do meu propósito ainda muito cedo, ainda um pouco antes da faculdade, e na faculdade, na Universidade Federal de Alagoas, eu consegui compreender o meu propósito de vida. Então, não é que as coisas ficaram fáceis, mas as coisas ficaram mais, as dificuldades, né? Por exemplo, estudar para concursos públicos, né? Não é que as coisas ficaram simplesmente fáceis, não ficaram, ficaram difíceis, mas foi muito bom quando eu compreendi o meu propósito, né? Então, ficou mais leve a jornada. E o que é mais tão importante quando chegar ao final é a jornada de vida, né? Então, a minha jornada ela ficou mais leve com isso, porque eu compreendi meu propósito. O meu propósito é o que eu faço hoje. Então, onde eu estou, onde eu atuo, eu vou sempre pensar formas de promover os direitos humanos, reduzir as desigualdades sociais e regionais, erradicar a pobreza, cumprir o que a Constituição está enunciando no artigo 3º, naqueles capítulos dos direitos sociais, da ordem social, né? Então, esse é o meu propósito. Vou sempre pensar em projetos sociais institucionais, política judiciária, de modo a contemplar todas as minorias vulnerabilizadas. Esse é o meu propósito. Então, as coisas ficaram mais fáceis. Eu acredito que todos os estudantes da juventude precisam compreender o seu papel no mundo, o seu propósito, ainda mais considerando as dificuldades que existem em boa parte dos milhões de brasileiros que, nesse país, sofrem as humilhações e a violação de direitos humanos. Sabemos que não é fácil para a juventude, muitos deles precisam trabalhar logo cedo, né? Precisam enfrentar a dura jornada de ser trabalhador e ser estudante. Alguns são pais, mães, logo cedo. E tem a dificuldade mesmo de você conseguir seu espaço, né? Mas sempre tem essa preocupação. Você construir seu espaço e identificar como aquele espaço pode ser um instrumento de mobilização, organização e luta para melhoria da nossa vida em sociedade, né? Respeitar os direitos sociais, os direitos humanos, promover os direitos, combater todas as formas de poluição, né? A questão da violação aos direitos ambientais, né? Que diz respeito à nossa possibilidade de existir minimamente nesse planeta. Eu creio que é uma compreensão política que diz respeito à necessidade de amadurecimento da juventude, né? A organização, a compreensão, a identificação dos problemas do mundo que a gente está vivendo e saber como você pode ser nessa vida nossa que pesa a gente ver, a gente não pensar quanto será que vai acabar, a gente não sabe o dia do amanhã, mas é uma vida que passa rápido, né? Quando menos espera, conversa com uma pessoa idosa e ela vai dizer, parece que foi ontem, quando eu tinha meus 20 anos de idade. Então, a vida passa e nessa passagem é entender o que a gente pode fazer para poder construir uma sociedade minimamente solidária, né? Ou a gente para fazer isso, ou então a gente pode cair numa barbárie, né? Um mundo em que as violações de direitos sociais, a inexistência assim, de uma realização básica, mínima de direitos sociais, pode levar as pessoas a assumir comportamentos decorrentes de propostas ideológicas autoritárias. O totalitarismo na República de Weimar, em ascensão do nazismo, diz respeito a isso, né? Então, um povo já vulnerabilizado, decorrência de uma crise econômica em 1929, a questão do caos da Primeira Guerra Mundial, a descrença econômica, social, e aquelas ideias totalitárias do nazifascismo passaram a ser apoiadas, né, pela população, por uma parte considerável da população, né, e das elites econômicas daquele tempo, né? Então, é um caos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a não realização de direitos sociais, direitos sociais fundamentais, de direitos humanos, porque nós corremos um risco de que ideias totalitárias possam ganhar relevo, ganhar corpo num país como o Brasil, né? Então, ter a compreensão, a juventude ter a compreensão que é parte do mundo, que tem seu papel
protagonista, a juventude é protagonista das mudanças, né? Então, quando eu sou jovem, mas quando eu era estudante, eu me sentia à vanguarda da mudança do país, né? Essa é uma compreensão muito interessante da juventude, se sentir vanguarda. Vanguarda é aqueles que vão abrir os horizontes, vão fazer o mundo de amanhã, né? É isso. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado, que seja muito válido todas as contribuições que nós apresentamos e, desde já, colocamos à disposição para eventuais futuros debates com a juventude. Muito obrigado. Nós que agradecemos o senhor a participação e essa mensagem com certeza é inspiradora para todos os jovens que estão ouvindo a gente. Você acabou de ouvir Geração 2030, o programa que liga você aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma realização da Enactus, projeto de extensão ligado ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Apoio Rádio UEM FM, em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.